quadro, longe de ser a morte da pintura, é a salvação. Pois a morte mesmo seria a continuação do quadro como tal e como suporte da pintura. A pintura teria que sair para o espaço. Questionar os limites do quadro, até então visto como o suporte da pintura, é uma das preocupações fundamentais de toda uma geração. O movimento do espectador ao redor de uma obra como o Relevo Espacial de Hélio Oiticica faz o elemento geométrico, antes preso à superfície do quadro, saltar no espaço. Ao contrário do escultor de antes, que para dissipar a noite mítica que habita a matéria, imprimia à superfície da massa velocidades de luz, Weissmann, escultor de hoje, abre a matéria e mostra que dentro dela não há noite, mas espaço, puro espaço, modalidade transparente da existência. Na escultura tradicional, o artista dá forma a uma matéria, na obra de Franz Weissmann é o espaço que ganha forma. Para Weissmann, o vazio é a matéria-prima da escultura. Já as obras de Amílcar de Castro revelam não apenas a forma, mas o gesto de cortar e dobrar espessas chapas de ferro. As obras carregam, além da forma, a ação criadora dessa forma. Os bichos de Lygia Clark são formas que não se fecham. Não estão cristalizadas pela vontade do artista. Qual é, então, o papel do artista? Dar ao participante o objeto que em si mesmo não tem importância e que só virá a ter na medida em que o participante agir. A obra deve exigir uma participação imediata do espectador e ele, espectador, deve ser jogado dentro dela. Essa geração de artistas revela uma obra de arte que passa a carregar um conteúdo a ser decifrado por um novo espectador que integra corpo e mente numa postura ativa e não passiva, contemplativa. É um momento em que os artistas recolocam para si perguntas como: o que é uma pintura? O que é uma escultura? Quem é o espectador? Essas são preocupações que marcam a arte desse período e do grupo de artistas conhecidos como neoconcretos. Como eu disse depois, objetos novos no universo da arte. São criações que não tem nada a ver, e pela primeira vez, talvez, a arte brasileira é inovadora na vanguarda do movimento internacional. Para entender direito o que é o neoconcretismo, tem que falar um pouco do que era o concretismo. O concretismo é um movimento de arte não figurativa que busca uma nova linguagem visual associada à estética industrial, com ênfase nas relações de espaço e cor, formas e movimento. Buscando delimitar o campo de experimentação da arte abstrata, os artistas se empenharam em concretizar nas suas obras ideias de inspiração matemática. Formaram-se no Brasil dois grupos de tendências concretistas, o Ruptura em São Paulo e o Frente no Rio de Janeiro. Radicalmente contrários à figuração, organizaram a primeira exposição nacional de arte concreta em 1957.
exposição que foi feita em São Paulo e depois no Rio mostrou as diferenças que havia entre os dois grupos, que eu evidenciei em 2 artigos publicados no suplemento do Jornal do Brasil, mostrando que o grupo de São Paulo era um grupo mais ortodoxo e o grupo do Rio era um grupo mais lírico, mais solto. Quando em 59 este grupo do Rio quis fazer uma exposição, todo mundo junto, eu, encarregado de escrever a apresentação da exposição, refleti, pedi uma reunião e disse a eles que eu achava que a gente devia mudar de nome. Porque nós éramos tão diferentes do grupo de São Paulo que não tinha sentido continuar a se chamar Concretos, porque isso só iria aumentar o conflito entre nós. Então, o pessoal concordou e eu escrevi o Manifesto Neoconcreto. A expressão neoconcreto indica uma tomada de posição em face da arte não figurativa geométrica e, particularmente, em face da arte concreta levada a uma perigosa exacerbação racionalista. E nele eu expunha as minhas ideias a partir das obras dos meus companheiros. As ideias são minhas, mas, evidentemente, eu me baseei no que eles estavam fazendo e na minha compreensão do que eles estavam fazendo. Não concebemos a obra de arte nem como máquina, nem como objeto. A arte neoconcreta acredita que o vocabulário geométrico que utiliza pode assumir a expressão de realidades humanas complexas. Urge esclarecer que, na linguagem da arte, as formas ditas geométricas perdem o caráter objetivo da geometria para se fazerem veículo da imaginação. A diferença aí é muito grande, por exemplo. Enquanto o grupo de São Paulo, dos poetas, escreveu um documento chamado Plano Piloto da Poesia Concreta, quer dizer, o que supõe que eu tenho um catecismo com normas que tem que ser seguida, um plano piloto, não é isso? Que pilota, um plano que pilota a poesia. Nós, é o contrário. Eu, quando escrevi o manifesto e depois escrevi a teoria do não-objeto, é tudo a partir do que foi feito. Não eram normas para serem seguidas, era tentativa de compreender o que já tinha sido criado. Aí surgiu o movimento neoconcreto, que depois teve uma série de desdobramentos. Os participantes desta primeira exposição neoconcreta não constituem um grupo, não os ligam princípios dogmáticos. A afinidade evidente das pesquisas que realizam os aproximou e os reuniu aqui. O compromisso que os prende-os primeiramente cada um à sua experiência, e eles estarão juntos enquanto dure a afinidade profunda que os aproximou. A Lígia tinha feito um troço lá na casa dela, chamou a gente para jantar lá, Mário Pedrosa e os outros amigos, e mostrou aquilo que não era uma escultura, não era um quadro, não era o que era. Ela própria não sabia o que era. O Mário falou, eu não sei, isso é um relevo. Eu falei, mas Mário, não pode ser relevo, porque relevo tem que ter uma superfície. Isso não tem superfície, então não pode ser relevo. Né? Então, todo mundo foi para a mesa jantar, eu fiquei sozinho e achei, bom, o que é isso? É um objeto. Bom, mas objeto é qualquer coisa, então é um não objeto. Então, aí, a partir daí, comecei a pensar. Quando eu cheguei na mesa e falei que aquilo era um não objeto, o Mário falou assim, vamos lá, não objeto não é nada, porque objeto é o objeto do conhecimento, e não objeto não é coisa alguma. Eu falei, bom, isso é na filosofia, mas eu não tenho nada a ver, eu não sou filósofo, eu estou falando de uma outra coisa. E fui para casa, teimando com a ideia, a descoberta que eu tinha feito lá, naquele momento, e criei uma coisa chamada teoria do não objeto. Um lápis, um pêssego, uma garrafa térmica, um quadro. São objetos. São coisas de caráter utilitário,
designadas verbalmente por um nome que carrega suas funções específicas. Não objeto não é um anti-objeto, mas um objeto especial. Para os neoconcretos, a obra de arte ultrapassa os limites do objeto artístico, ou seja, o quadro ou a escultura. Nesse sentido, o artista dispensa a moldura ou a base da escultura para que o objeto se integre definitivamente ao mundo. Mas tirar a moldura de uma pintura ou a base de uma escultura não basta para termos um não-objeto. É importante que essa criação artística carregue dentro de si o caráter de inconclusão, que peça ao espectador uma ação sobre a obra. Um não-objeto não tem a característica de algo utilitário ou pronto. Ele está sempre se refazendo em ação conjunta com o espectador. As preocupações presentes, tanto no manifesto neoconcreto como na teoria do não-objeto, encontram ressonâncias singulares na trajetória particular de cada artista do grupo. Em Hélio Oiticica, podemos perceber que, sem abandonar as questões de espaço e cor, o artista insere a essas preocupações um novo espectador, que surge com as experimentações do neoconcretismo. Está presente na obra dele, em todas as explorações, em todas as invenções, em todas as proposições, até o fim da vida. Ele seguiu sendo, eu acho, se a gente puder dizer em poucas palavras, meio que resumidamente, eu acho que toda a trajetória do Hélio Oiticica é uma trajetória de transformação da pintura, né? É uma aventura da cor. História em quadrinhos, fotos de famosos, objetos pessoais, capas de revistas e embalagens. Mas o que tudo isso tem a ver com arte? Até os anos 60, a resposta é muito pouco. Mas nessa década, surge um espírito que se alastra por todo o mundo e influencia as mais diversas obras de arte desse momento. Trata-se do pop. Como eu morei nos Estados Unidos, se eu não me engano, de 45 a 50, o fato de... O que me interessa? Eu não fui a um museu naquela época, não me interessava museus, não tinha ligação nenhuma a museu. O que me interessava? Era ficar na Broadway. A Broadway era fascinante. Ficava o Smoke Campbell, se não me engano era o Campbell na época, soltava a bolinha, eu ficava horas olhando aquelas bolinhas. Tudo que tinha esse espírito, vamos dizer, era algo que eu já era fascinado. Nas origens do pop estão os trabalhos de Marcel Duchamp.
Na obra Roda de Bicicleta, Duchamp se apropria de dois elementos do cotidiano que poderiam ser comprados em uma loja. Nenhum deles é fruto do trabalho do artista. Esse objeto pronto ganha o status de obra de arte e hoje está colocado em um museu. Ao deslocar esses objetos de seu lugar habitual e transformá-los em arte, Duchamp pretendia levar o espectador à reflexão e não à contemplação de algo belo ou de formas subjetivas. Questões como o que é arte, qual o papel da arte, quem é ou não artista, foram suscitadas por Marcel Duchamp. Pop tentou eliminar as separações convencionais entre arte e vida, alta cultura e cultura de massa, belas artes e arte comercial. O papel do artista foi redefinido, assim como a função do espectador. O artista é 50%, ele é só metade. O artista não é inteiro. Porque o artista não depende dele sozinho. Ele sempre depende de uma pessoa que está na frente para avalizar ele. Eu resolvi retratar uma grande personalidade, que foi o Dr. Assis Chateaubriand. E ele estava sofrendo de um reumatismo deformante, estava completamente encolhido e tudo. Então essa visão aqui é um pouco a visão que eu tive quando entrei no quarto dele. Eu não consegui chegar exatamente numa conclusão sobre esse homem. Então, a atitude que eu tomei foi de deixar a conclusão final em aberto. Por exemplo, o espectador que tem uma opinião sobre esse homem, ele vai poder chegar e movimentar. Mexendo, você começa a usar a sombra para fazer desenho. Essa tensão estava presente na obra e nas atitudes de artistas formados em diferentes mundos artísticos. Teve um papel determinante na introdução de atitudes como o uso de objetos do cotidiano e de material pré-codificado. A matéria-prima do artista pop ia desde imagens de revistas ou outdoors até rodas de bicicletas, imagens de santos ou imagens produzidas pelos veículos de comunicação de massa. Tudo organizado na busca de uma nova ideia de interação com o público e uma evidente postura crítica e contestadora das instituições, museus, galerias, dos papéis do artista e do espectador, da função da arte, chegando até a questionar o conceito de belo. O belo, chamado belo, para nós podia ser o kit. Podia ser o nosso belo daquele momento. O que você acha desse quadro aí? Um quadro muito simpático e moderno, pela arte moderna, que justamente agora está sendo muito bem atualizada. A expressão da mulher quer dizer alguma coisa, né? Eu ainda não consegui decifrar. Naquele quadro? Muito bom. Ah, aquilo é você mesmo, né? Aquele ali de baixo? Até logo. Esse espírito era uma resposta radical às manifestações individuais e subjetivas das abstrações e buscava impor uma nova figuração, nome pelo qual ficaram conhecidas as obras dos artistas desse momento. Sua temática é a imagem daquela época. Observem esta obra de Nelson Lerner.
o altar de Roberto Carlos. Aqui não é a pessoa que está retratada, mas sua imagem. É o ídolo e não o ser humano que é alvo da sátira mordaz. Ele mistura a apropriação com objeto industrializado, e já entro num sistema de instalação e também de interação público e obra. Os santos que vão em volta do Roberto Carlos foram encontrados prontos, com luz. Naquela época encontrei na rua São Caetano. O rosto do Roberto Carlos, eu mandei uma dessas oficinas de pintura pintar de acordo com o retrato dele que tinha saído numa revista. O neon mandei colocar numa firma. A costureira fez o altar, então foi tudo mandado fazer. Eu realmente não gostava de pintar. E até hoje eu me pergunto por que eu não gosto de pintar ou por que eu não gostava de pintar. Porque pintura requer um conhecimento, um métier, requer tempo, uma dedicação integral. Então requer uma série de fatores que eu me senti um pouco impaciente. Eu praticamente não faço. Eu projeto e fazem. Ambiente de um bar de intelectuais de uma grande cidade. Em meio à escuridão e ao barulho, as paredes ostentam desenhos de conteúdo erótico que podem ser vistos com o auxílio de uma lanterna. Uma grande tela exibe um filme enigmático. Ao final da projeção, irrompe da tela de papel, como se saísse do filme, e entra no recinto do bar uma dançarina sobre o pequeno palco. Penas. As penas da vida são jogadas sobre o público. A dançarina inicia um frustrante striptease que termina com o sexo e os seios cobertos. E não é só. Teatro de marionetes, o assassinato simbólico de um crítico, manifestados através do ilógico, do absurdo, do sensorial e da quase eliminação dos aspectos intelectuais, fazem parte do grande espetáculo das artes, um happening, onde o artista Wesley Ducly buscava fazer do espectador um parceiro. Mas o que é um happening? É isso, uma coisa que acontece. Você dá uma partida e depois começa a acontecer coisas fora de controle. E você tem que reger o caos. Uma das características do happening é que ele não se repete, constituindo o recorte de um momento fugaz. O happening acontece e acabou-se. Busca expressar-se através de uma ação livre, contrapondo-se à atitude das galerias, da Bienal, da crítica e daquilo tudo que ele considerava rígido e mecanicista na vanguarda oficial. Surgiu num momento em que os artistas tentavam romper as fronteiras entre arte e vida e levar as pessoas a uma tomada de consciência de seu espaço, de seu corpo e de sua realidade. Um pintor é um profissional, mas o que eu faço não é profissão. Estou sempre pensando através do trabalho em levar as coisas para a frente. Mas é preciso armar uma defesa permanente contra o otimismo enganoso. Ser agressivo com a arte era algo que nos interessava. Por quê? Porque a gente via que havia um establishment. E na época fazia parte de você ir contra o establishment, você ia contra o estabelecido. Contra as galerias, contra os críticos, contra quem escrevia,
contra a comercialização da arte. Foi com o mesmo espírito de crítica que nasceu a Rex Gallery Sons, em um protesto contra as instituições das artes e, em sua origem, contra a ditadura política que censurava trabalhos considerados ofensivos ao regime. Tratava-se, na verdade, de uma cooperativa, um espaço experimental, núcleo de reação, centro vivo de informações atualizadas, editora do jornal Rextime e local de arregimentação de jovens talentos. O artista pop, naquela época, começa a desaparecer para o artista contestador de uma ditadura no qual nós fazíamos parte. Então, essa consciência nós também foi adquirida, e o nosso trabalho deixa de ser pop e entramos numa era política que vai até o fim dos anos 70, né? E que só é liberada no começo com a geração 80. Já que eu sei que esse vídeo tem um determinado fim, então gostaria de dar um título a ele, que é um título que eu acho que arte não se ensina. Eu quero encerrar dando um título ao vídeo, mas sem ensinar. Sem ensinar. O que você fazia nas aulas? Hã? Bom, a denominação de arte conceitual é um grande guarda-chuva, né? Ela serviu para muitos tipos de manifestação. No princípio foi assim puxar a toalha da história e colocar umas outras prerrogativas para o artista. Porque a ênfase não estava posta necessariamente na visualidade, muitas vezes não. Então, se esperava um entendimento.
a outras funções e tira a ênfase na materialidade dos objetos. Então, um pouco ela se desmaterializa e um pouco ela dá primazia para o conceito, para a ideia que vai se realizar em diferentes meios. Pelo impulso de eliminar a estética tradicional e mergulhar na investigação do lado oculto e desmaterializado das artes visuais, a arte conceitual foi também conhecida por arte como ideia. Na perspectiva conceitual, a arte deixa de ser a materialização de uma ideia num quadro ou escultura para transformar-se na concepção que o artista tem de uma obra de arte. A matéria-prima